Olá a todos que me acompanham aqui pelo YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado. Vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 15 de dezembro. De antemão, se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like aqui no vídeo. Este é um canal sobre trade esportivo e esse não é um vídeo sobre palpites. Você vai encontrar excelentes palpites por aí, mas esse é um canal de trade onde eu crio cenários para trabalhar ao vivo. Mas, independente se você é ou não um trader, seja muito bem-vindo, pode chegar e não esquece de se inscrever. Vou comentar hoje sobre os jogos da Premier League, Bundesliga 1 e alguma coisa sobre a Copa Itália. Como eu não tenho tanto conhecimento sobre a Copa do Rei, eu vou contar, obviamente, com a ajuda de vocês aqui nos comentários que sempre me ajudam. E temos um jogo isolado também, o jogo da volta da final da Copa do Brasil, que, convenhamos, está praticamente definido, tá? Mas vamos falar sobre isso. Bom, para começar, a gente tem o Arsenal enfrentando o West Ham. O West Ham é um time que vem surpreendendo bastante gente na frente de United, de Tottenham, de Arsenal e ocupando aqui uma vaga direta para a Liga dos Campeões. É um time muito difícil de jogar contra, mas o Arsenal, apesar de toda aquela desconfiança que principalmente você que está aqui no mundo das apostas do trade há mais tempo sabe, né? Talvez as pessoas de fora acreditem que o Arsenal continua com aquela pegada grande, né? Não tem a percepção de que o Arsenal às vezes caiu tanto de rendimento. Mas a gente que está aqui acompanhando no dia a dia e acompanha cenários ao vivo e o desempenho do Arsenal, sabe que o Arsenal é uma equipe que caiu muito, mas muito de produção nos últimos anos. E isso tem feito com que a gente crie uma desconfiança muito grande no time. Eu, particularmente, não venho trabalhando o Arsenal há muito tempo. Só que a gente não pode desconsiderar o fato de que o Arsenal é o segundo melhor mandante na Premier League, na frente de Liverpool, Chelsea, o próprio West Ham, né, o Tottenham. Então, fica com aquela sensação de que, será que o Arsenal voltou? Será que a gente vai ver o Arsenal voltando às cabeças da Premier League? Me parece que não. Me parece que não tem elenco ainda para isso. Me parece que gasta muito mal o seu dinheiro nas contratações. Mas, enfim, o que não dá para descartar é esse dado de que o Arsenal é o segundo melhor mandante da competição. Porém, a gente tem o West Ham sendo o quarto melhor visitante da competição e é uma equipe que sofre pouquíssimos gols fora de casa. Em 8 jogos, a equipe do West Ham sofreu apenas 7 gols. Isso é menos do que um gol por jogo. Isso quer dizer que a defesa do West Ham é muito, muito difícil de furar. E o Arsenal dentro de casa também sofreu pouco gol, sofreu uma média ali de 6 gols em 8 jogos, dá menos também do que um gol por jogo e marca em média 2 gols dentro de casa por partida. Então a gente tem um ataque do Arsenal efetivo, não dá para falar que o ataque do Arsenal é ruim dentro de casa, mas nós temos uma defesa muito boa também. E o West Ham nós temos um ataque não tão efetivo fora de casa, 12 gols marcados dá mais ou menos um gol e meio por jogo fora de casa, mas é um time que sofre pouco. Então eu tenho uma defesa muito boa do West Ham contra um ataque ok do Arsenal. Uma defesa muito boa do Arsenal contra um ataque mediano do West Ham fora de casa. Isso não me indica um jogo interessante para gols, tá? Pode ser um jogo interessante para quê? Para quem trabalha o match odds, para quem trabalha a probabilidade. Se eu falar algum termo aqui, match odds, over e under, algum termo que você não consiga entender, tem sempre um link do meu curso gratuito aqui na descrição. Quando eu falo do meu curso gratuito, dá a entender que eu tenho algum curso pago. Eu não tenho. Esse curso gratuito é o meu curso principal, que antigamente era uma consultoria que eu dava lá em 2016 e ele foi transformado num curso gratuito com várias aulas do iniciante até o avançado, uma pegada bem técnica. Então, se você está querendo aprender trade de uma maneira mais aprofundada, eu te aconselho a fazer esse curso. Você não precisa nem criar conta, né? Mas é um curso para quem quer aprender, né? Não é aquele curso para as pessoas que precisam gastar dinheiro para sentir que precisam se dedicar. É um curso de graça bom que, se você se dedicar, você vai aprender de verdade, tá? Agora, se você é aquele tipo de pessoa, eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de pagar um valor alto para eu sentir que o conteúdo tem valor, para eu poder me dedicar. Então você procura outro tipo de conteúdo, porque o meu aqui é gratuito, mas eu garanto a qualidade. Beleza? Então, se você não entender algum termo aqui, match odds, por exemplo, que é o mercado de probabilidades, as 3 opções, time 1, time 2 e empate, você dá uma olhada no curso. Eu venho para esse jogo para ficar de olho
no Match Odds. E o que eu venho para procurar no Match Odds? Geralmente eu venho para procurar no início do jogo uma possível correção de preço, né? Uma possível situação onde o mercado esperava uma coisa e está acontecendo outra, onde a gente vai ter uma movimentação, um mercado mais móvel, que a gente chama de mobilidade um pouco maior. E também ao longo do jogo, alguma característica de que um time não está apresentando de fato o que aquela probabilidade remete, eu posso estar corrigindo também essa equipe, tá? Então é isso, não vem para trabalhar gols aqui. O que mais nós temos aqui na Inglaterra? Bom, aí são equipes medianas que eu não costumo trabalhar. O Crystal Palace faz muito tempo que eu não trabalho, vai jogar contra o Southampton. Dentro de casa o Crystal Palace não chega a ser um mandante tão ruim. O Southampton sim, é um visitante bem fraco. O Burnley vai jogar contra o Watford. O Burnley em casa tem um desempenho também muito fraco, uma vitória apenas, 8 gols feitos e 8 gols sofridos em 7 jogos. O Watford como visitante tem 2 vitórias, 11 gols marcados, 14 sofridos, também não acompanho esses dois times. E tem o Brighton contra o Wolverhampton. O Brighton tem 2 vitórias em 7 jogos, também um ataque muito fraco. E fora de casa o Wolverhampton também tem um ataque muito fraco, mas uma defesa até que forte, tá? Então eu vou evitar trabalhar os jogos de equipes que eu não faço a mínima ideia, tá? Vamos passar então para a Bundesliga 1, que é onde eu consigo ajudar vocês com mais informações. Aqui a gente tem um confronto interessante, né? Porque o Gladbach, dentro de casa, ele era uma das equipes que menos sofria gol em casa. Se eu não me engano, até o confronto contra o Freiburg, o Gladbach sofreu 4 gols em 6 partidas, se eu não estou enganado. E aí vocês podem ver ali que a defesa agora do Gladbach tem 10 gols sofridos. Por quê? Porque no último jogo dentro de casa, o Gladbach tomou uma sapatada de 6-0 do Freiburg. Isso não é comum. Não é comum. Foi uma coisa absurda de acontecer. E depois eles pegaram o Leipzig fora de casa e tomaram mais 4. E vão pegar agora um Frankfurt, que além de ser um dos melhores visitantes da competição, acabou de socar 5 no Leverkusen. O Frankfurt socou 5 gols no Leverkusen. Não é qualquer time que consegue bater de 5 no Leverkusen. Esse ano eu só lembro do Bayern, né? Então, a vida do Gladbach, meus amigos, não é uma vida fácil, não. A vida do Gladbach está complicada nesse final de ano. Tomar 6 do Freiburg, aí toma 4 do Leipzig, já soma 10. E agora vai pegar um Frankfurt que meteu 5 no Leverkusen. Fica complicado não vir para esse jogo para trabalhar gols, né? E o Frankfurt vem confirmando a minha expectativa de uma melhora considerável no campeonato. O Frankfurt já esteve muito próximo da zona de relegation e vai agora em 9º colocado. Se vencer, pode ir a 24 pontos, assume ali uma vaga numa pré-Europa League, numa coisa assim. E é onde o Frankfurt tem que estar. O Frankfurt que se classificou nos grupos da Europa League. E eu não me lembro quem que o Frankfurt vai pegar, eu preciso dar uma olhada. Acho que ele foi líder do grupo, né? Se ele foi líder do grupo, então ele vai esperar no dia 25 de fevereiro os sorteios das oitavas de final. E o Frankfurt tem time para estar lá em cima com toda a certeza do mundo. E o Gladbach, que bateu na DFB Pokal na Copa da Alemanha no Bayern de 5-0, vai tendo uma queda muito grande. Eu gosto muito do time do Gladbach por conta da parte ofensiva. É um time que tem bons jogadores lá na frente, mas pelo visto não é um momento muito bom da equipe. Eu venho para esse jogo, não vou inventar a roda aqui, eu venho para esse jogo para trabalhar gols, Gladbach e Frankfurt, e eu deixo uma informação importantíssima aqui para vocês. O time do Gladbach, eu vou pegar minha cola aqui, porque eu posso falar besteira. O time do Gladbach, ele sofreu nessa competição 8 gols de bola parada. Isso é o líder, né? Entre ele e o Hertha são os líderes de times que mais sofreram gols de bola parada na competição. Já são 8, tá? E o Frankfurt é a terceira ou a segunda, acho que é a segunda melhor equipe de gols de bola parada. Ou seja, o Frankfurt já marcou 8 gols de bola parada e o Gladbach já sofreu 8. E elas vão se cruzar. Então esse jogo valeria muito a pena você ficar de olho nas bolas paradas a favor da equipe do Frankfurt. Porque o Gladbach, por exemplo, se eu não me engano, quase todos os gols do Freiburg contra o Gladbach em casa tinham sido de bolas aéreas. Não necessariamente de bolas paradas. Mas o Gladbach é uma das equipes que mais sofrem de bola aérea na competição. Isso é bom de ficar de olho, tá bom? Então eu venho para trabalhar gols aqui, mas eu também vou ficar de olho aqui, ó,
bolas paradas do Frankfurt, tá? Eu gosto de fazer essas anotações aqui. Vamos voltar então para a marcação dos jogos. Depois nós temos União Berlim e Freiburg. O Freiburg que eu acabei de falar que meteu 6 gols lá no Gladbach, tá? A última partida do Freiburg, se eu não estou enganado, foi uma derrota para o Hoffenheim dentro de casa. Não é fácil bater no Freiburg dentro de casa. O Hoffenheim conseguiu. O Hoffenheim é outro time também que está se recuperando muito bem e vai pegar União Berlim. União Berlim, nos últimos jogos, União Berlim perdeu para o Greuther Fürth. Foi a única equipe na competição que conseguiu perder para o Greuther Fürth. Não só perder pontos, mas perder a partida. O União Berlim é um time muito compacto, muito difícil de furar a defesa, muito, muito bom nas bolas aéreas. Não chega a ser tão bom como o time do Frankfurt, mas é muito bom nas bolas aéreas. Mas vai enfrentar um adversário muito difícil. O Freiburg ele chegou a ser, durante muito tempo, um dos melhores visitantes da competição. Agora é o terceiro, tá? Além disso, características do Freiburg também é o melhor time de bola parada da Alemanha. São 12 gols marcados nesse fundamento. Bola parada é o quê? É escanteio, é bola alçada na área, é gol de lateral de cabeça. Tá? O Freiburg é o líder nesse fundamento. O União Berlim também é muito bom nesse critério. E o União Berlim também é muito bom nos contra-ataques. É um dos times que mais marca de contra na competição. Então, assim, por mais que o mercado indique pra gente um jogo para match odds, eu tô caminhando para ficar de olho no mercado de gols, tá? Dentro de casa, o União Berlim fez 12 gols, sofreu 8, tem uma boa defesa e um ataque não tão efetivo. E fora de casa, o Freiburg fez 15 gols, sofreu 7. Obviamente que esses 15 gols eles estão impulsionados pelos 6 gols marcados contra o Gladbach, né? Então pode dar a impressão que esse jogo pode ser um jogo um pouco mais truncado. Mas vindo o Freiburg de uma derrota em casa contra o Hoffenheim e vindo o União Berlim de uma derrota para o fraquíssimo Greuther Fürth, eu acredito que esse jogo tem uma expectativa maior de a gente ter um cenário para gols. Então eu vou ficar de olho nisso aqui, União Berlim e Freiburg. E aqui eu fico de olho nas bolas paradas das duas equipes, tá? Das duas equipes. Se você vê que está um jogo muito truncado, não tem espaço para trabalhar gols, mas você quer comprar alguma coisa no Match Odds, pode ser interessante ficar de olho nessas bolas paradas aqui. Beleza? Voltamos para cá. Temos Leverkusen e Hoffenheim. Aqui eu já volto diretamente pro meu planejamento no Notion e já coloco aqui. Não tem como inventar muita coisa. Isso aqui, historicamente, são equipes muito boas para o mercado de gols. O Leverkusen é um dos times que mais marca de contra-ataque. Tem uma força ofensiva muito boa, principalmente com a volta do Patrick Schick. E o Hoffenheim, não preciso nem dizer que é um time que veio se superando no campeonato e vem subindo de posição. Foi outro time que estava lá embaixo junto com o Frankfurt e melhorou bastante, principalmente a parte ofensiva, né? Jogadores muito bons ali na frente. Tem o Dabur, que se eu não me engano é atacante da seleção israelense. Tem o Kramaric, que é atacante da seleção croata. Tem muito bons jogadores ali na frente e é um time que contra-ataca muito bem com passes entre as linhas. O Leverkusen não precisa nem dizer, né? Diaby, Florian Wirtz, o Patrick Schick. É uma equipe muito boa de bola aérea também. Vale a pena ficar de olho nesse jogo para gols, tá? Não vejo favoritismo aqui, apesar de ter um favoritismo do Leverkusen, eu não consigo cravar aqui, porque o Hoffenheim vem de bons jogos fora de casa. Um jogo que eu vou ficar de olho na goleada é Dortmund e Greuther Fürth. Se a gente tiver a confirmação do nosso menino Haaland ou Haaland jogando, é bem provável que o Greuther Fürth, tendo vencido o União Berlim, vai para cima do Dortmund, vai tentar buscar um empatezinho, vai tentar somar um ponto e provavelmente deva perder esse jogo para o Dortmund. E se o Dortmund sair na frente, meus amigos, é bem provável que o Dortmund goleie esse jogo. Então eu vou colocar aqui Dortmund goleada. Caso ele saia na frente, tá? Caso saia na frente. Se você for trabalhar a goleada, obviamente, tá? Se você tem método para trabalhar back em cotações próximas de 1,10, show de bola. Acredito que você vai ter padrão para isso. Se não, se for para trabalhar goleada aqui, ou handicap negativo, espera, na minha opinião, o Dortmund abrir o placar. Coisas prejudiciais do Dortmund. O Dortmund é um dos times que mais sofre gols de bola parada, mas o Greuther Fürth não faz tantos.
Coisas boas para o Dortmund, é um dos times que mais marca gol de contra-ataque. Então, se eu tenho o Dortmund saindo na frente, o cenário é de um Greuther Fürth subindo as linhas, tentando atacar o Dortmund e o Dortmund puxando contra-ataque. Aí pode sim ser um massacre do time do Dortmund, tá? E por último nós temos o RB Leipzig, fora de casa, pegando o Augsburg, com uma cotação de 1,45. Me parece uma cotação um pouco esmagada para um time que ainda não venceu nenhuma na competição fora de casa. O Leipzig não tem nenhuma vitória, só marcou 4 gols e sofreu 9. Porém, o Leipzig mudou de treinador e o nosso Domenico Tedesco enfrentou um bom time do Gladbach e meteu 4. Então é bem provável que existe uma virada de chave acontecendo no Leipzig e a gente esteja próximo de observar isso daí. Além disso, a gente tem um Augsburg que não é isso tudo dentro de casa, só tem 3 vitórias. Tem um ataque que fez 11 gols em 7 jogos e sofreu 14 em 7, então sofre mais ou menos 2 gols por jogo dentro de casa, o que puxa esse jogo às vezes para uma dúvida, né, para um critério assim de será que vale a pena fazer, me envolver nesse Leipzig ou não, é a própria numeração de ataque do Leipzig. A gente tem 4 gols marcados apenas em 7 jogos, é muito fraco. Não condiz com um time que está disputando a Europa League. O Leipzig, se eu não me engano, ele desceu para a Europa League agora. Então é estranho, né? A gente sabe que é uma situação estranha, mas eu não duvido que o Leipzig possa vencer esse jogo contra o Augsburg, tá? Agora, se vai dar padrão de back ou não, a gente precisa ver, tá? Se o Leipzig não tivesse trocado de treinador, tivesse a mesma coisa, eu não viria para buscar um back Leipzig, provavelmente eu colocaria o Leipzig aqui, ó, em times que poderiam se complicar. Mas agora com a mudança de treinador, o Leipzig já tendo sido eliminado da Champions, vai jogar a Europa League, já entendeu qual é o papel dessa temporada de melhorar e vai tentar buscar a 4ª colocação talvez numa Bundesliga? Deve vir para cima do Augsburg, tá? O Augsburg precisa pontuar, mas eu acho que o Leipzig vai vir com tudo aqui. Não estou dizendo para você fazer back Leipzig seco, não estou dizendo para você botar o Leipzig numa múltipla. O que eu vou fazer colocando o Leipzig aqui é abrir o jogo e observar para ver se o Leipzig está dando padrão de back contra o Augsburg. Outra coisa interessante aqui, vou adicionar de novo, ó, bolas paradas do Leipzig. É um time que tem um bom aproveitamento nesse fundamento, tá bom? Escrevi errado o Leipzig aqui e já vou consertar. Beleza. Final da Bundesliga então aqui. Temos ainda o Rangers na Escócia, temos também o Celtic na Escócia, mais ou menos ali, desculpa, mais ou menos as odds baixas que eles costumam ter. Não sei se eu vou acompanhar, talvez sim, talvez não. Aí temos aquela sequência de Copa do Rei, que ainda está numa fase aqui de 32 avos, é muitas equipes. Temos aqui um Villarreal a 1,30, temos uma Real Sociedad que nem tem odd de tão baixa que deve estar, um Vallecano a 1,11, um Elche também a 1,36, é muito time desconhecido para mim, tá? Então eu vou ficar de fora. Na Copa Itália nós temos o Verona com o Empoli, que é um confronto de Série A, né? O Empoli costuma ser um adversário muito difícil de jogar contra fora de casa. O Empoli acabou de vencer o Napoli, que era até então o vice-líder da competição, agora acho que caiu para a 4ª colocação. E o Verona é um dos melhores times dentro de casa, só que na última partida perdeu para a Atalanta. Vitória normal também, a Atalanta é um bom time. Resta saber o quê? Qual é a intenção das duas equipes na Copa Itália? Sabemos que a Copa Itália é uma competição que privilegia os times que estão jogando lá na Série A, que disputaram as competições europeias. Então, a partir desses 16 avos aqui, oitavas de final vai ser contra times lá de cima, Inter, Napoli, Juve, Lazio. Qual que é o real interesse do Verona nessa competição? Qual que é o real interesse do Empoli nessa competição? A gente só vai saber o quê? Com 2 coisas. A formação, que essa equipe for entrar em campo antes do jogo, e com a leitura de jogo para saber o que de fato essa equipe está apresentando na hora que o jogo começar, tá bom? Acho ok essa odd de 1,80 aqui? Acho interessante, acho bem colocada por conta do desempenho do Verona em casa. Mas se eu for pensar que o Empoli fora de casa também é um adversário muito chato, talvez o Verona possa ser uma equipe aqui que você tenha que redobrar a sua atenção, tá?
Então, quando eu coloco uma equipe aqui no pode se complicar, é só para você redobrar a sua atenção. Porque às vezes você vai vir para cá pensando, eu vou trabalhar um Back Verona, porque o Verona na Série A é muito bom time, e é mesmo. Mas eu ficaria de olho porque o Empoli fora de casa também é muito chato de se enfrentar. Se vai ser um jogo para gols ou não, é difícil saber, né? Porque aí envolve a formação, se eles vão entrar com o time titular ou não, envolve a intensidade. Tá? Pode caber um match odds aqui também? Acredito que sim. Verona e Empoli. Vale a pena sim ficar de olho nesse jogo, acho que vale. E por último, aliás, nós temos mais um jogo aqui antes da Fiorentina, que é o Cagliari contra o Cittadella. Mais um jogo difícil de definir a intensidade que o Cagliari vai colocar. Por quê? O Cagliari está numa situação muito complicada na Série A. É um time que está lutando contra o rebaixamento. É óbvio que financeiramente a Copa Itália importa, mas que tipo de elenco o Cagliari vai colocar em campo contra o Cittadella? É isso que me causa uma impressão de dúvida. E é isso que eu tento trazer todo ano na Copa Itália. O que essas equipes estão disputando no ano na Série A e por que ela deveria colocar o time titular aqui e não dar atenção para a Série A, né? Isso a gente só vai saber na hora que a formação for divulgada, que os 11 forem divulgados. A Cittadella, deixa eu ver como é que ele está na competição que ele está disputando. Provavelmente deve ser uma Série B. Série B. Vem de 2 vitórias seguidas. Aliás, não perde há 7 jogos. Cittadella é o 7º colocado, está na zona aqui de playoff da série B. É um time que vem... Deixa eu dar uma olhada aqui. O Cittadella tem 20 gols marcados em 17 jogos, não é um ataque tão efetivo, 17 gols sofridos, sofre em média ali 1 gol por jogo. Vamos dar uma olhada em como é que está a situação do Cagliari, para quem não se lembra. O Cagliari que vem de derrota de uma goleada para cima da Inter. O Cagliari não vence há 9 jogos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos. A última vitória do Cagliari foi contra a Sampdoria. Eu lembro que eu fiz esse jogo. O Cagliari está nesse momento Aqui é mais fácil de pegar, para vocês verem também. O Cagliari está em 19º nessa competição, tem 17 gols marcados em 17 jogos, também um ataque muito fraco e 34 gols sofridos. Que defesa ruim, hein? Que defesa ruim. Junto com Spezia, Genoa e Salernitana são as piores defesas da competição. Difícil esperar alguma coisa aqui, né? Será que realmente o time do Cagliari é tão melhor do que o time da Cittadella? Bate essa dúvida, né? Será que o Cagliari poderia ter essa cotação de 1,70? Porque o Cagliari hoje joga um futebol de Série B e o Cittadella está na zona de playoff da Série A. Me causa uma dúvida. Eu não venho para trabalhar gols nesse jogo, mas me causa uma dúvida no que o Cagliari pode apresentar. Óbvio, a torcida do Cagliari é apaixonada, vai encher o estádio, vai fazer um barulhão. Mas eu tomaria cuidado com o Cagliari aqui. O Cagliari é outro time que, na minha opinião, pode se complicar junto com o time do Verona. Tá? Cuidado. Primeiro vamos ver a escalação. E por último, na Itália a gente tem uma Fiorentina contra o Benevento. Aqui a gente precisa de novo olhar qual é o time da Fiore que vai entrar em campo, se o Dusan Vlahovic vai estar lá, se o Nicolas Gonzalez vai estar por lá. A Fiorentina tem um ataque muito forte. Acho eu que a Fiorentina tem um time copeiro que é capaz de se passar para as oitavas de final e pegar um time que não está tão em boa fase, uma Juventus da vida, uma Lazio. É um time que poderia até chegar mais longe na competição. E o que a gente tem que ver é qual Fiorentina vai entrar em campo, né? Deixa eu dar uma olhada como é que está o desempenho do Benevento. Faz tempo que eu não acompanho o Benevento. Benevento que teve na Série A há uns anos atrás. O Benevento vem de 4 vitórias seguidas. E o Benevento ocupa aqui a 4ª colocação. Está nos playoffs de promoção também aqui o Benevento. Tem 29 gols marcados em 17 jogos, bons números, e 16 gols sofridos. Uma boa defesa e um bom ataque. Tá? E o time da Fiore, a gente nem precisa falar, mas para quem não se lembra da Fiorentina, vamos dar uma olhada aqui. A Fiorentina vem nos últimos 10 jogos, ela venceu, ela não empata, né? Nos últimos 10 jogos ela venceu 6 partidas, ganhou do Cagliari, ganhou
do Spezia, ganhou do Milan, ganhou da Samp, ganhou da Bolonha e agora ganhou da Salernitana. A classificação da Fiore é a 5ª colocação. A Fiore nesse momento iria para a Europa League, tá? É muito importante esse time aqui da Fiorentina. Os maiores goleadores da Fiorentina, não precisa nem dizer, do San Vlahovic, o sérvio, o Giacomo Bonaventura, o Nicolas Gonzalez, o Biraghi, que bate falta muito bem também, o Saponara. Cara, é um excelente time a Fiorentina. Se vier com o time titular, eu vou ficar de olho nesse jogo para o mercado de gols. Afinal de contas, o Benevento também tem um bom time ofensivo. Benevento. Show? Mas acho que a odd de 1,30 da Fiore, por esse momento, é uma odd que me remete a algo mais justo. E aí nós temos a final da Copa do Brasil, o jogo da volta. Ainda nem temos cotação, eu estou gravando aqui na segunda-feira ainda. Mas eu não vou fazer esse jogo pelo resultado do anterior, tá? Eu acho que seria caçar muito pelo em ovo. É lógico que a gente pode fazer um monte de superstição aqui. Pelo fato do Galo já ter vencido por 4-0, ele vai entrar com, sei lá, sabe, com pouca vontade, vai só se defender, um Lei Galo pode entrar. Mas, cara, a gente tem que pensar também que o Atlético Paranaense em casa com a torcida, eles vão, por mais que já esteja, entre aspas, quase perdido, não existe impossível no futebol, existe improvável, né? É bem provável que eles vão para cima e vão dar muito espaço. Todo time que faz, às vezes, uma marcação muito alta é um time que, às vezes, pode ceder espaço na transição defensiva. E o Galo pode aproveitar isso, sim. Se a gente pegar... Eu lembro de um jogo onde o Galo também venceu, se eu não me engano, foi 3-0 Fortaleza. Acho que foi numa semifinal, né? E aí o Galo meteu 3-0 ou 4-0 em casa. E aí, fora de casa, o pessoal falou, olha lá, o Galo vai tirar o pé, vai entrar com o time misto. E o Galo ganhou fora de casa, mesmo tendo o primeiro placar tendo sido 4-0. Então vir com essa ideia de que o Galo não vai jogar esse jogo é besteira. Acho que isso aqui pode de novo ser um jogo para gols, porque o Capo não tem o que perder, mas talvez eu fique de fora. Tá? Talvez eu não faça esse jogo justamente por essa dificuldade de leitura do que pode ser um cenário ideal. Pode ser realmente que o Galo venha para jogar, para aproveitar os contras, mas também pode ser que ele não venha para não jogar. Então, isso aí é só no ao vivo. Se eu fosse fazer alguma coisa aqui, seria nos gols e não no match odds, tá bom? Então eu fico por aqui, já tem 27 minutos de vídeo, temos aqui um Magdeburg, líder da terceira liga da Alemanha, vai jogar contra o Zwickau. Magdeburg fora de casa é um dos melhores mandantes da competição, marcou 22 gols e o Zwickau tem 2 vitórias em 9 jogos, talvez venha para uma vitória aqui o Magdeburg também, mas terceira liga da Alemanha é um campeonato mais low profile. Pessoal, eu fico por aqui, esses são os cenários de trabalho que eu tenho. Espero que te ajude em alguma coisa. Para quem é membro do canal, eu vou deixar lá aqui na aba de comunidades o nosso PDF com essas informações sobre bolas paradas também. Um grande abraço a todos. Não esquece de se inscrever no canal e a gente se vê.